Bom, Vilela, os números são esses mesmos. O Felca, oi, Felca. Prazer em falar com Olá, você. Hoje eu protocolei o convite para você ir até a CPI, caso nós consigamos ouvi-lo, tá? Porque tá difícil fazer agenda na CPI, tá difícil também quórum para para deliberarmos sobre os pedidos. tá Mas difícil na o pessoal quarta-feira ir? nós ouviremos. Oi? O pessoal não tá indo? Tá falando que vai e não Não, os vai? senadores. Não, nós temos 11 membros e precisamos de um quórum da maioria para deliberarmos sobre os pedidos de oitivas e tudo mais. Para o Felca, eu fiz um convite, por óbvio, não convocação, ele é um convidado. Mas, enfim, eu acho que na quarta teremos, antes de ouvirmos o padre Patrick, nós teremos uma deliberativa. E eu vou dar um jeito de colocar extra pauta a oitiva não, o convite para o Felca trocar uma ideia conosco. Então vai ser um prazer recebê-lo e fique tranquilo, viu? A CPI paga a passagem, tem que fazer isso, porque é bom falar, destacar aqui que, que nós estamos trabalhando de maneira séria. E algo que me. E os números que o Felca disse, e que vocês todos disseram, já são os números conhecidos. Um deles é o da CNC, Felca, 100 bilhões no ano de 2024. Nós estamos aguardando agora, lógico, até o final do ano trarão os números atualizados. Mas é isso mesmo. E também tem uma pesquisa do Varejo 360 que 27% dos apostadores já comprometeram renda destinada a itens essenciais. Mas o importante aqui, esses dados estão disponíveis para todo mundo. Eu gostaria de tocar num assunto. Sobre a questão do da conta demo, eu acho que foi o Guga que falou disso. Eu gostaria de retornar à oitiva do rico. Se vocês se lembrarem, então, e muita gente falou que aquela cena estava incentivando as pessoas a jogarem. Primeiro, nada que eu fizer vai ter tanta projeção e tanta influência sobre o que eles estão fazendo. Quem estava de boa fé ouvindo e acompanhando a CPI sabia do que se tratava. Mas para quem não entendeu, vou explicar aqui. E agora, quem voltar para analisar o que aconteceu, vai concordar comigo. Eu pedi para o Rico jogar no Tigrinho, ok? Quando ele ganhou e começou a ganhar, eu disse para ele: agora jogue na cobrinha. Por quê? Porque ele não está fazendo propaganda neste momento do Tigrinho. Foi passado, agora ele trabalha com a cobrinha. Quando eu disse jogue na cobrinha, aí ele entrou em pânico. É só vocês voltarem lá. Não, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Então, a questão é essa: ele não está com a conta demo do Tigrinho, mas sim da cobrinha. É E assim isso é mesmo. importante deixar muito claro aqui. E o que nós queremos é proibir 100% de propaganda ou de influência, tal qual aconteceu e vocês estavam comentando sobre o cigarro e sobre a bebida. O problema é que realmente inflacionaram demais o mercado. E eu não sei se teremos gente suficiente com pulso firme para aprovar. O meu relatório, a minha proposta de lei vai ser essa. Ponto final. E aí os outros que se expliquem. Por quê? Porque a CBF, os times de futebol nunca viram tanto dinheiro. A Caixa Econômica, quando investia um número muito aquém desse. O mercado está absolutamente inflacionado. Quero ver quem tem coragem. Eu tenho. Só que eu quero que vocês acompanhem comigo o desenrolar disso. Então era Marlboro patrocinando Fórmula 1, etc e tal. Sempre foi o esporte. Prestem atenção. Era cerveja no esporte, enfim. E também creio que falar da dopamina aqui é importante e dizer da diferença entre os jogos de apostas esportivas, cuja CPI, que capitaneada pelo Cajuru, pelo Romário, visava analisar a manipulação dos resultados.
E vamos lá, vamos dizer que não houvesse manipulação. Em tese, você aposta ali naquilo que você crê. Você acredita que o jogador tal vai fazer 2 gols. Você acredita que o time tal vai ganhar. Então você parte de um pressuposto, de algo já conhecido. Este aqui, os cassinos online são totalmente jogos de azar, o nome já diz. Então as pessoas estão caindo ali, não tem sorte. E aí eles colocam tigrinho da sorte, cobrinha da sorte. Vocês já viram isso? Aviãozinho da sorte, eles trocam o nome. E por mais que o Poder Executivo, via SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, esteja autorizando e fazendo o procedimento de regulamentação, o que me causa estranheza, o que me causa espécie é o apelo infantil. Isso não estava no script. Quando nós ouvimos o Dudena. Eu não estou aqui, eu quero trabalhar junto com o Poder Executivo. Eu não estou aqui para atacar absolutamente ninguém, porque todos nós estamos aprendendo, mas é inaceitável. Casas de apostas online continuam com o mesmo layout. Isso é para atrair crianças, para atrair jovens. Então, essa questão do vício na dopamina, e eu quero tocar sobre isso num ponto também, da oitiva do rico. Ele disse que jogava para aliviar a ansiedade. Vocês se lembram? Alguém assistiu isso? Sim. Eu na hora, eu trouxe, porque ele estava sendo assistido e vai continuar sendo assistido esse corte por muita gente. Então quer dizer que se eu estiver ansioso ou ansiosa, isso me alivia? Sim, infelizmente, sim. E aí eu disse: olha, pessoal, é ok, não é vergonhoso você precisar de uma muleta por um tempo da tua vida para você utilizar um ansiolítico. Não é essa forma que você vai ficar aliviado dos seus dramas psicológicos, psiquiátricos, mentais. Então eu tive que entrar ali e me expor, inclusive, mas eu não tenho problema nenhum. Eu tomo ansiolítico, eu tomo remédio para dormir. Ok, não tem nada de errado, de ilegal, de imoral e nem que engorda, tá? E vamos falar em imoral e legal sobre um certo aspecto. Quero que não me entendam mal, tá? Na prostituição, Felca, a pessoa, em tese, mulher ou homem, tá? Não é só mulher, não. Mulher ou homem, ou qualquer preferência, de gênero que seja, eles estão ali vendendo o que é deles. Esse tipo de trabalho esse tipo de trabalho de ocupação é mais digno do que isso que nós estamos vendo aqui. Não me interpretem mal, não estou falando que é ok. Eu estou falando que é uma escolha pessoal. A influenciar jogos de azar, trabalhar com jogos de azar é absolutamente aviltante. É absolutamente degradante, é absolutamente imoral. É ilegal? Infelizmente não. E quando eles tocaram nesse assunto, eu digo os influencers, eu quero destacar aqui. Primeiro, não vamos generalizar todos os parlamentares, como a gente não pode generalizar os influencers. Se eu for falar de Virgínia, de Deolane, de Carlinhos Maia, tá? Eu quero também ouvi-lo. Ele, se eu não me engano, aí é o pai, é o vô, é o bisavô dessa turma aí, dessa leva de influenciadores. O que que ocorre? Importante aqui deixar claro que sim, isso é grave, mas os crimes de propaganda enganosa do Código de Defesa do Consumidor, do crime contra a economia popular, na verdade, essas penalidades são mínimas e por isso nós iremos tipificar essa atitude. Nós não conseguimos inserir 100% este ato, ou tipificar 100% no crime de estelionato. E precisamos, sim,
deixar que essa pena seja cada vez maior, porque é propaganda enganosa e nós vimos o drama que isso pode causar. Então, não me interpretem mal em relação à prostituição, mas é muito grave o que nós estamos vivendo. E voltando na questão da imoralidade, eu gostaria de lembrar e de destacar aqui que, primeiro, não nos generalize. Eu não posso falar e nem responder por atos de outros senadores. Eu respondo pelos meus. Dentro do meu escopo e dentro da minha oitiva e das minhas perguntas, sim, havia um propósito, há propósito. E aí também fomos nós que liberamos. Eu nem tinha tomado posse, eu era senadora eleita quando Michel Temer sancionou, em dezembro de 2018, a Lei 13.756, liberando, legalizando os jogos de azar, mas determinando que o Poder Executivo regulamentasse no prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Quem assumiu em 1º de janeiro de 2019? Quem teve 2 anos prorrogáveis por mais 2? Então vamos lá. Tá aí a dissonância cognitiva. A pessoa pode fazer qualquer coisa, mas ela está sendo ovacionada. Eu não tenho medo também, viu, Felca? Como disseram que, Soraya, você é doida chamar uma Virgínia, você vai despencar, você vai ser cancelada. Eu falei, não tô nem aí. Eu não tinha 300 mil seguidores e tudo meu é muito orgânico. Eu não estou nem um pouco preocupada. Então vamos lá, voltando. Não houve regulamentação quando a legislação obrigava o governo Jair Bolsonaro a assim fazê-lo. E foi nessa época de 2020 e 2021 que o Brasil assumiu o topo das apostas no mundo. No mundo, e continua só subindo. Então, em 2018 foi sancionada, e aí, após a não regulamentação pelo governo Bolsonaro, entra o governo Lula e instala a Secretaria de Prêmios e Apostas, e eles começaram a trabalhar sem saber. Ninguém sabe, Fialca e inclusive o Guga, vocês aí. Vocês sabem muitas questões mais do que nós sabemos. Nós não tínhamos ideia, mas a regulamentação foi construída e está sendo construída agora na proposta de lei que, que eu estou construindo para ser extremamente rígida e minimizar ao máximo os danos. O Felca não tinha chegado, mas eu gostaria de colocar aqui, repetir, que, Felca, nós não conseguimos instalar no Brasil um muro virtual que coíba, que proíba totalmente que as pessoas consigam aderir e entrar em sites de apostas. Nós não conseguimos, nós não temos tecnologia para isso. Eu ouvi dizer, porque eu ainda não tive uma confirmação, de que nem a China consegue, porque quando a pessoa vai para a China e ela não consegue ter acesso ao WhatsApp, por exemplo, ela só instala o VPN e ela consegue esses acessos. Mas, segundo eu ouvi dizer, em Pequim estão fazendo um projeto piloto para que realmente consigam bloquear virtualmente o acesso a plataformas de outros países. Então, quando a gente não consegue coibir algo, nós temos de minimizar. E é regulamentando da forma mais drástica possível, inclusive com a proibição por completo de propaganda e influência, mercado este que já está. Este sim está prostituído. Este sim está difícil por conta do lobby que poderosos têm feito dentro do próprio Senado Federal. Esta é a verdade que não que a gente não consegue controlar. Eu quero ver quem vai ter a coragem, junto comigo, de enfrentar esse pessoal, quem está tendo. Senadora, Então, é algo que nos preocupa sobremaneira. A ajuda de vocês é muito importante, e muito importante também no sentido que vocês entendem, quem entende do riscado
sabe que por trás de cada pergunta tem um porquê. E ali, Rico produziu prova contra si. A própria Virgínia, ele estava falando. Ela se dispôs a falar diferente do Daniel, que, que mentiu desde o começo, inclusive que não conhecia a própria sócia, sendo que nós tínhamos foto dele com a sócia Adélia. Então, e na semana seguinte, eu não sei se vocês sabem disso, a plataforma da Adélia e do Daniel não estava conseguindo a liberação. Por quê? Porque a Adélia é uma pessoa que está sendo investigada. O que ela fez na semana seguinte, a prisão do Daniel na CPI? Eles fizeram uma alteração contratual e a Adélia saiu da sociedade. E quem entrou na sociedade? Se eu não me. Foi o que me disseram, tá? Elaine é Daniel. Eu já esqueci o nome, o sobrenome. Pessoal, me ajude aí. Quem eu dei voz de prisão? Daniel. Sabe? Era o sócio da Adélia, mas eu não sei o nome. Ah, Pardim. Daniel Pardim. Eu dei voz de prisão e eles, como eles não estavam conseguindo a autorização para trabalhar, a Adélia saiu da, da, da composição da sociedade e quem entrou? Elaine Pardim. A minha equipe está me ajudando aqui, que são muitos nomes. Elaine ou Helena, a esposa é Leila Pardim. Na outra semana, quem virou sócia do senhor Daniel Pardim? Uma senhora cujo nome é Leila Pardim. Que estranho, né? Que estranho, não? Então, tudo isso vai nos dando subsídio para que a gente possa encontrar a linha aí para puxar essa pena, esse problema grave. Mas mesmo assim, nós temos, além dos influenciadores, temos de lidar com a manipulação dos algoritmos, como vocês estavam falando ali. Temos de lidar com evasão de divisas, com crime organizado, com a manipulação dos algoritmos, estou repetindo, mas sim, é para arrecadar? É claro que tem que arrecadar, pois estamos tendo evasão de divisas. No ano passado, tivemos um contingenciamento das questões básicas do orçamento das famílias brasileiras, em que se trata de educação, saúde, alimentação e etc., de 17 bilhões de reais. Sendo que, por baixo no cálculo, nós deixamos de arrecadar durante todos esses anos cerca de 15 bilhões de reais por ano. Então, nós precisamos arrecadar sim, porque precisamos municiar o SUS do tratamento para esse tipo vício. de vício. E que as pessoas ainda não conseguem, não têm a dimensão. Então, propagandas advindas e publicidade, campanhas advindas do governo federal precisam acontecer, como foi a questão do cigarro, para diminuir o consumo. Então, se todos nós nos unirmos, e é lógico, ali eu fiz uma brincadeira com a Virgínia, porque ela me disse, então ela está na Berlinda e passando vergonha. Eu perguntei, ela me disse que o negócio principal dela eram os outros, os perfumes, os cosméticos, que eu sequer sabia o nome, gente, com todo respeito. Então eu perguntei Senadora, para ela, mas então que tal abandonar se isso não é importante para você? Então Ganância. ali ela se entregou, enfim. Então, nesse sentido, é importante que nós consigamos atender pelo SUS, porque uma clínica particular hoje, vocês têm ideia de quanto custa? Os 1.500 por dia, mais ou menos? No mínimo 15 mil reais por mês. Tá? 6 meses é um período básico para a pessoa poder sair e continuar sendo monitorada pela família. E Soraya, aí vamos falar, família a gente volta, eu vou entregar para vocês já, mas a gente está falando aqui de filhos devendo para agiotas,
cujos agiotas ameaçaram a mãe desse jogador, e ele pensou em se matar quando ele soube que o agiota falou: eu vou cobrar da sua mãe. E aí o que ele fez? Ele matou a mãe e depois atentou contra a própria vida. Pode crer. Todos os dias, relatos e mais relatos de verdadeiros. Eu odeio esse nome, gente, mas são desgraças. A gente até tem então, um vídeo. é sério demais. Senadora, a gente tem até um vídeo para colocar aqui, Olene, tá no ponto? Enquanto isso, o Joel tem uma pergunta. Só uma coisa, eu notei que a senadora tá meio sozinha, isolada dessa CPI aí, cara. Isso é uma coisa que eu notei, não sei, eu tô aqui, pela fala dela, eu tô entendendo que ela tá sozinha nisso. Se as Bets se dispõem a fazer um contrato de 350 milhões, de pagar 50 milhões para uma influencer, eu imagino como é que deve ser o lobby político em cima desses senadores. Pois é. E partindo desse princípio, a gente perdeu. Perdeu. Porque ela disse Perdeu. que a gente não... Ninguém ganha das bets, nem nós. Nem a gente não consegue. Você falou, senador, a senhora falou que a gente não consegue fazer um quórum, que seria, sei lá, 20 senadores para você iniciar um processo, uma sessão. Eu preciso de 6 senadores. 6 para aprovar a ida. O que querem aprovar? A ida do padre Patrick, o Felca. E assim eles vão. É de suma importância ouvi-los. É de suma importância. Mas me perguntem se eu consigo convocar a CBF. Edinaldo. Eu não consigo quórum de 6 senadores para aprovarmos a oitiva de donos de bets. Agora é a hora da sociedade civil. Para intimar o COAF a mandar os RIFs dessas pessoas, os relatórios de informações financeiras. Eu estive com uma jornalista dias atrás que ela teve um chilique comigo. E eu disse para ela: a culpa não é minha, vai perguntar para quem tem a obrigação de pautar isso na CPI. Então, eu estou realmente, não estou absolutamente sozinha, mas eu estou ali, eu, senador Isalci, e outros senadores que não têm cadeira, não têm assento na CPI, estão nos ajudando. Mas a maioria dos que têm assento não vão, eles seguram cadeira. Então, isso está grave, gravíssimo. Entramos uns contra os outros ali numa rota de colisão mesmo, frente a frente. E só os corredores do Senado sabem o que eu tô passando. Pra vocês terem uma ideia, eu tô andando de carro blindado, coisa que eu nunca tinha feito na vida, a não ser na época da campanha presidencial. Então, tá muito puxado. Eu moro na fronteira do Brasil com o Paraguai. Mato Grosso do Sul é a fronteira mais seca, a fronteira seca mais permeável do país. E aqui o jogo do bicho é muito forte. Até ouvi dizer que vão tentar legalizar no formato Loterge. Paraná também está fazendo isso, mas existe uma briga do governo federal contra a licitação da permissão de apostas nos estados. Então, nós estamos vivendo numa situação e eu no meio desse fogo cruzado. Então, eu até dou publicidade a esse tipo de situação. Por quê? Justamente para me proteger. Senadora, então a gente vai passar o vídeo da Jéssica Lobo, que é irmã de uma vítima que tirou a própria vida após perder tudo que tinha e tudo que a família tinha em jogos de azar. A Jéssica hoje faz um trabalho em uma ONG que atualmente acolhe 10 mil pessoas que estão sofrendo com problemas difíceis em jogos de azar. Toca aí, Helene, por favor. Eu sou Jéssica Lobo, irmã de Ângela Maria. No dia 12 de dezembro de 2023, eu perdi Ângela para o suicídio. E foi muito difícil descobrir aos poucos o que tinha acontecido com Ângela, porque a gente não tinha nenhuma informação do que estava se passando na vida de Ângela, a gente não tinha conhecimento de nada, até que eu encontrei um áudio, né, em grupos de WhatsApp, nomeado como Ângela Camilo VIP, da plataforma Blazer, e aí eu comecei a ouvir as conversas ali, dentro daquele grupo. Até que eu ouvi um áudio onde a minha irmã fala o seguinte: agora eu me vejo na obrigação de acabar com a minha vida, porque toda a economia que eu tinha eu usei acreditando, porque no começo vocês pagavam muito
e eu acabei usando as minhas economias, que era das minhas responsabilidades, e agora a minha única saída é tirar minha vida, porque eu não tenho de onde tirar dinheiro. Mas antes de eu ir, eu vou deixar relatado nas redes sociais para que outras pessoas tenham conhecimento do que esses jogos fazem na vida das pessoas. E foi a partir do momento que eu ouvi aquele áudio que eu, Jéssica Lobo, me tornei ativista e venho há 1 ano e 5 meses dando voz à minha irmã. Hoje eu tenho 21 grupos de apoio. Eu venho ajudando essas pessoas que também estão sofrendo com o transtorno do vício, com a ludopatia, como a gente conhece, e graças a Deus, aos poucos, nós viemos evoluindo. Temos aí mais de 8.000 pessoas dentro dos grupos. Hoje a gente consegue entregar o acesso grátis a um aplicativo que bloqueia o contato com os jogos. Isso é uma evolução muito grande. Porém, eu confesso que sozinha é muito difícil, porque a cada dia chegam centenas de pessoas gritando por socorro. Hoje eu dou voz à Ângela e a todas essas pessoas que acreditam em mim, na minha força e na minha fala. Fiquei muito triste com a última CPI, onde o senhor Ricardo Melquiades falou que não tinha conhecimento de nenhum suicídio, pois tanto ele quanto a própria plataforma tiveram acesso aos meus stories em dezembro de 2023, quando aconteceu isso na minha casa, assim como outros grandes nomes que também divulgam jogos de azar. Então a gente se sente desamparado pelo governo. Eu quero agradecer a Soraya pelo seu posicionamento dentro da CPI. A gente vê uma esperança em você, e eu quero também registrar que eu estou à disposição para estar também presente, se assim for solicitado, para que essas pessoas tenham voz, tenham apoio, e para que juntos nós consigamos encontrar uma saída para essas pessoas sair do vício. Porque hoje não é só sobre parar de jogar, é sobre a recolocação na sociedade, é sobre o perdão que a pessoa precisa dar, e a própria família precisa de um acolhimento. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão fazendo parte dessa CPI, buscando de alguma forma acolher essas pessoas, e mais uma vez eu estou à disposição para o que precisar. Pois é. Que negócio pesado, né? É muito triste. Sinto muito pela sua perda, viu, querida? Sinto muito pela sua perda. Não é, e, infelizmente não é uma história única também, não, né? Não é única. Eu quando comecei A Jéssica vai ser ouvida, viu? A Jéssica vai ser ouvida. Oi? Eu já pedi para convidá-la. Porque nós tivemos uma pessoa que se disponibilizou, teve a coragem, uma pessoa viciada, se expôs, não sei se vocês assistiram, mas foi muito ruim. Agora nós vamos ouvir a história dela. E, enfim, é muito triste. E aí tá a empatia, né, Joel? Acho que foi o Joel. A empatia. Como é que alguém tem a coragem de brincar com esse tipo de situação? Brincar. Se a pessoa é fumante, se a pessoa... Bebida também é algo que traz violência. Bebida e droga levam... A família fica doente. O vício no tabaco, a família não entra numa doença exatamente, porque aquilo faz mal para a própria pessoa, mas ela não tem alteração de comportamento e nem coloca em risco significativo o restante da família. A não ser o fumante passivo, mas aí é outra história. Não chega nesse nível. Agora, o vício do jogo tem trazido histórias assim, gente, e tem um. É possível que saia aí um documentário sobre o tema. Um documentário, eu estou dando entrevistas, por enquanto agora só em off, para que a gente possa trabalhar nesse documentário, porque é algo surreal. Felca, A Jéssica, você vai ser ouvida, tá? Tomara que tenhamos tempo e que consigamos aprovar o seu nome nesta quarta, o seu e o do Felca. Felca, você ia falar o quê? Não, eu ia falar que quando eu comecei a falar sobre assunto, assim, faz um tempo já que eu falo sobre assunto, mas comecei a pegar mais, até por conta da comoção popular, assim, atual, comecei a pegar mais alcance no que eu falo, e eu recebi muitos relatos no Instagram
na DM, de pessoas falando comigo, pessoas mandando áudio chorando, falando assim, caramba, cara, o que tá acontecendo comigo é muito delicado. E eu puxei um relato aqui, se você me dá Claro. a permissão para passar aqui rapidamente. Um homem, né, de 43 anos, ele diz assim: boa noite, tenho 43 anos e estou muito feliz em ter visto seu vídeo sobre as bets. Estou viciado, perdi carro, emprego, casamento, convivência com familiares e sim, hoje me pego pensando em suicídio. Estou devendo a agiota e sendo ameaçado o tempo todo. Estou tentando um tratamento psicológico, porém não tenho condições financeiras para fazer. Seu vídeo está sendo de muita importância para mim. Muito obrigado e continue assim, pois precisamos de pessoas como você. Estou na minha luta, não sei se vou conseguir sozinho, pois é assim que me sinto no momento, mas vou tentar. Deus te abençoe abundantemente. Esse é um de milhares de relatos que eu recebi e são essas coisas que nos dá força, porque realmente, cara, só da gente se mobilizar e mesmo que o resultado disso seja meramente um conforto para essas pessoas que perderam tudo, já é um resultado muito positivo, porque a pessoa, quando ela é viciada, quando ela foi uma vítima, perdeu tudo, ela olha na mídia, tá todo mundo falando que é legal, ela olha o influenciador, todo mundo falando que é legal, não, na verdade isso aqui é muito bom, ela se sente muito sozinha e culpada. Caramba, se eu perdi, tá todo mundo falando que é legal, o que tem de errado comigo? Por que eu não consigo sair disso? Ela se sente muito solitária. E tem pessoas que falam assim, não, calma aí, cara, você passou por um processo muito bem pensado de manipulação pra parada chegar até você, pra parada te viciar, e você se viciou numa parada, você na verdade é uma vítima, você não é culpado. Eu tô com você, o pessoal, entendeu? Tipo assim, a pessoa se sente menos sozinha, isso dá um conforto pra aquela pessoa, o que já é muito importante, né? Eu sei que existe a relação do livre mercado, a gente não pode simplesmente proibir o serviço. Existe, como aconteceu com o álcool, por exemplo, quando proibiu completamente o álcool, surgiu uns Al Capones da vida produzindo álcool no banheiro. Então, segurar muito extrapola para outro lado. Mas um equilíbrio ali entre o livre mercado e a ética seria interessante, né, da gente imaginar, né? Seria muito bom, muito interessante. E você toparia o convite para ir lá em Brasília? Vou pensar. Tá certo. Cara, a ludopatia é embaçado porque ela é o último. Você me dá licença, eu vou dar uma mijadinha. Claro, vai lá, vai lá.